Zacarias 13, e eu tenho duas palavras para repartir com a igreja, e uma acaba sendo uma preparação para a segunda, para que ela não seja mal interpretada. Então, o primeiro texto é Zacarias 13. Então, 13:1 diz assim: naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Amém? Existe uma profecia aqui em Zacarias, e eu vou ser bem objetivo sobre a aplicação, porque o nosso ponto aqui é compreender o espírito da Santa Ceia. E o espírito da Santa Ceia está nesse versículo 1, quando diz que vai ter uma fonte aberta para perdão de pecados, para que sejamos purificados de todos os pecados e todas as impurezas. Essa fonte foi aberta quando Jesus foi crucificado no Monte do Gólgota. Jesus foi crucificado às 3h de uma sexta-feira. Nesse dia que Jesus foi crucificado, nessa sexta-feira, às 3h, uma fonte foi aberta em Jerusalém. E essa fonte aberta em Jerusalém foi aberta através dos flagelos de Jesus. Dos cravos que perfuraram cada uma das suas mãos, do cravo que perfurou os 2 pés, da lança que abriu o lado de Jesus, da coroa de espinhos que abriu a sua cabeça. Nesse dia, nesse momento, uma fonte jorrou, o sangue de Jesus jorrou, e com o assassinato de Jesus, essa fonte em Jerusalém, para perdão de pecados, para purificação de pecados e de impurezas, foi aberta, e ela está aberta até hoje. Quando eu acordei nessa manhã, esse foi o texto que o Espírito Santo jogou dentro da minha alma, e eu fui tomar banho, e eu entrei debaixo do chuveiro e falei: Deus, eu estou aqui, eu estou debaixo dessa fonte, e essa água aqui é como se fosse o sangue de Jesus jorrando, Senhor, e eu peço, lava minha cabeça. E eu me ajoelhei no banho e falei: lava minha consciência, lava minha mente, lava minhas mãos. Essa água é como se fosse o sangue. Eu sei que existe sangue sem fim para qualquer um que precisar ser lavado, e eu entro aqui debaixo como alguém que precisa ser lavado das impurezas e ser purificado, porque essa fonte está aberta. Esse é o espírito da Santa Ceia. A gente vai celebrar nessa noite o fato de que Jesus é a fonte aberta. Jesus é. A fonte aberta é uma pessoa. E ele foi aberto quando ele foi crucificado. Ele foi aberto nas mãos, nos lados. Quando ele ressuscitou, a mão dele estava aberta ainda. Essa fonte foi aberta na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, para quem chegar até ele ao redor da terra. Amém? Se você voltar um pouquinho no capítulo 12, versículo 7, diz assim, capítulo 12, 7. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá e antes de Jerusalém. E agora preste muita atenção. Para que a honra dos habitantes de Jerusalém, da linhagem real de Davi, não seja superior à honra do restante de Judá. Se você não notou, o capítulo 13 começa no verso 1 dizendo: naquele dia. Ele está falando da mesma coisa. Naquele dia, no dia em que Jesus foi crucificado, abriu uma fonte para purificação de todos os pecadores que chegassem até ele, através das suas feridas, dos seus flagelos. Mas aí no verso 7 diz, é para que a honra, eu vou recortar a frase aqui para você entender, vou recortar o versículo, para que a honra da linhagem real não seja superior à honra do restante. Para que a honra da linhagem real não seja superior à honra do restante que não é da linhagem real. Aí o verso 8 diz assim, naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco entre eles será como o rei Davi. E os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Aí o verso 10, que é tão conhecido, que tem um pôster pintado ali no fundo, em cima da mesa de som, que é sobre o verso 10. Então derramarei o espírito de graça e de oração sobre a linhagem de Davi, os habitantes de Jerusalém olharão para aquele que traspassaram, que é Jesus, e chorarão por ele, como quem chora pela morte do filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia o pranto em Jerusalém será como grande pranto. Todo Israel chorará, verso 12. Depois, no final, fala de novo, a família de Davi chorará separadamente. O verso 13 também fala, cada um das suas famílias chorará. Esse texto está falando de uma mesma realidade. A realidade é, quando Cristo foi aberto na cruz do Calvário, o que aconteceu foi que o plano eterno, misterioso de Deus, que começa de uma maneira bem específica no verso 7 e 8, ser ali desdobrado de que a honra da linhagem real não ia ser superior à honra do restante. O mais fraco será como o rei Davi. Os descendentes serão como Deus e como o anjo do Senhor.
mostra para nós que quando Cristo foi aberto na cruz, Deus estava realizando aquilo que era o seu plano eterno, de alinhar todo mundo vai ser nivelado agora. Todo mundo vai ser nivelado. Por causa da fonte aberta no Calvário, que é Jesus, por causa dos flagelos de Jesus, todo mundo aqui é nivelado. Quem é da linhagem real não é mais importante do que quem não é. O mais fraco dentre nós vai ser como o rei Davi, o grande rei de Israel. A promessa aqui é de bênção para todo o povo. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz, todo mundo pode entrar. Todos podem entrar, tem lugar para todos. Por causa do sangue de Cristo, todos qualificam. Todos qualificam. Se fosse uma prova de qualificação, todos nós qualificaríamos por causa do sangue de Jesus. E não tem gente de linhagem real, não importa, eu sou da tribo de Benjamim, não faz diferença. Não faz diferença se você é judeu e você se converteu depois e você é um judeu messiânico. Não faz diferença se de alguma maneira você acredita que você é lá da linhagem do rei Davi, de 5.000 anos para cá. Não faz diferença mais, porque a honra da linhagem real não vai ser superior à honra do restante. E o mais fraco de nós vai ser como o rei Davi, por causa da fonte, que é Jesus. Por causa de Cristo, o mais fraco de nós, você que se sente o mais fraco, você vai ser forte como o rei Davi, que venceu as batalhas. A graça de Deus está sobre você por causa do sangue de Jesus, como estava com o mais forte das Escrituras. A gente não fica para trás de ninguém da Bíblia. Ninguém aqui fica para trás de Moisés, ninguém aqui fica para trás de Elias, ninguém fica para trás de Eliseu, ninguém fica para trás do profeta Isaías, ninguém fica para trás, amém? Porque a gente está em Cristo, e Cristo é superior a todos os personagens da antiga aliança. Então se a gente está em Cristo, o que adianta ser da linhagem real de Davi? Eu estou em Cristo, eu sou da linhagem de Cristo. Nesse espírito, a gente não vai abri-la agora, mas 1 Coríntios 11, 23 ao 32, Paulo fala da Santa Ceia. E aí ele diz assim, toda vez que a gente toma o cálice e come do pão, a gente está anunciando a morte do Senhor Jesus. E aí ele diz assim, dizendo que tem gente no meio da igreja de Corinto que está morrendo depois de tomar a ceia. O cara toma a ceia e morre. E aí ele fala, porque quando ele faz isso, ele não se examina, e ele não discerne o corpo de Cristo. E aí depois ele diz assim, no versículo 31, ele diz assim, se nós nos julgássemos, ele está falando, se a gente se avaliasse, a gente não ia ser julgado por Deus. O julgado por Deus o cara está morrendo na ceia. O que ele está querendo dizer é, esse momento é um momento tão divino, onde a presença de Cristo se manifesta, que ele precisa ser um momento feito com consciência. Paulo está falando que tomar a ceia precisa ser um ato de adoração, um ato de consciência. E aí ele está falando de examinar a si mesmo. O que significa se examinar para tomar ceia? Significa consulta o teu coração e confira se você está amando as pessoas que Jesus ama ou se você tem ódio. Por quê? Porque ele está falando, examine-se a si mesmo e você tem que discernir ou honrar o corpo de Cristo, depende da versão. Por quê? Irmão, nós estamos aqui. Jesus foi uma fonte aberta para que você não seja inferior à linhagem do rei Davi, para que você não fosse inferior a nenhum judeu, para que você não fosse inferior a ninguém no corpo de Cristo. Você não é inferior a Moisés, a Elias, a Isaías, a Ezequiel, Jeremias, e seja lá quem for. Ninguém aqui é inferior, amém? E aí você vem tomar a Santa Ceia com o seu coração cheio de mágoa, de ódio, de repulsa de alguém que é superior a Elias, a Moisés. Porque essa pessoa não foi só lavada pela fonte que foi aberta na cruz, mas essa pessoa que foi um pecador um dia, desgraçado, ele não só foi lavado, mas ele foi inserido no corpo de Cristo. Então você que está aqui nessa noite, você não é só alguém lavado no sangue de Jesus, você é corpo de Jesus, amém? Então eu vou tomar a Santa Ceia, eu pego o pão, eu pego do suco de uva, e eu vou tomar aquilo, e eu falo, Senhor, eu faço em memória do Senhor, esse aqui é o corpo do Senhor. E o que Paulo está dizendo é, tem gente que morre quando faz isso, porque quando fala de tomar o corpo do Senhor no pão, está odiando o corpo do Senhor, que é o irmão. Então o que eu tenho que fazer? Discernir e honrar o corpo do Senhor na hora da Santa Ceia. Eu tenho que examinar a mim mesmo. O que significa isso? Eu trato bem e amo as pessoas que são Cristo. Olha aqui para mim. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo que Ele é o Senhor Salvador da sua vida? Sim? Você quer que Cristo é o único Filho de Deus? Sim?
Você quer que Cristo é o eterno Filho de Deus, Deus encarnado, sim? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados e só pelo sacrifício dele na cruz você é redimido, lavado, renovado e o Espírito Santo dentro de você é o selo, e quando Ele vai voltar você vai para a glória eterna, sim? Então você é Cristo. Você é Cristo. Você foi inserido, enxertado na videira. Você foi colocado nele. Jesus fala, eu sou a videira, você é o ramo. Você está em mim, eu e você somos um. Quando Jesus aparece para o apóstolo Paulo, ele fala, por que você está me perseguindo? E quem que é você, Senhor? Paulo responde, ele falou assim, você está perseguindo a minha noiva, mas ela sou eu. Nós somos um só. Ela está em mim, eu estou neles. Então quando eu venho para a ceia do Senhor, e o meu coração tem algo para ser resolvido, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho uma mágoa, uma amargura, eu não discerno o corpo de Cristo entendendo, essa pessoa que pecou contra mim é o corpo de Cristo. Como que eu estou tomando o corpo de Cristo, odiando o corpo de Cristo? É como se eu estivesse entrando no santo dos santos, odiando Deus. O que acontecia com o sacerdote? Paulo fala, tem gente morrendo na igreja, na hora da ceia. Porque toma ceia sem discernir o corpo de Cristo, sem se examinar. Porque essa pessoa que talvez você tenha alguma coisa contra ela, Cristo não tem mais nada contra ela. Ele lavou ela, enxertou ela. Ela é uma extensão dele. Será que eu tenho repulsa pelas pessoas que são o corpo dele, sem discernir que tem alguma mágoa, ou rejeito os meus irmãos? Rejeitar os irmãos é rejeitar Deus. Eu discerno o irmão como extensão de Cristo ou discerno ele pelos seus erros? Existem duas maneiras da gente se ler. Ou a gente se lê considerando o que a pessoa faz de bom ou de ruim, ou a gente se lê entendendo que ela é uma extensão de Cristo. Você é uma extensão de Cristo, meu. Paulo acaba argumentando em Coríntios mesmo, dizendo assim, como é que eu vou fazer alguém tropeçar? Alguém por quem Cristo morreu. Vocês estão comigo, gente? Então eu quero dizer o seguinte, todo mundo que qualifica para entrar no reino de Deus, se tiver consciente de que a coisa mais preciosa que tem é o sangue de Jesus. Se eu tiver consciente que a coisa mais importante da minha vida é Cristo, e que eu preciso de Cristo hoje, todos os dias, para sempre, eu estou no reino, eu estou pronto para a ceia. Se eu sei que Cristo é tudo e eu não sou nada, se eu sei que eu só sou alguém porque eu estou nele, aí eu posso ser alguém porque eu estou nele, eu estou pronto para a ceia, eu qualifico, você qualifica. A nossa honra não está porque a gente é da linhagem real, a nossa honra não está, ou a gente não deixa de ter honra por causa dos pecados que a gente pratica. Porque Cristo fez todas as coisas novas para a gente, amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? A gente tem que vir humilhado e cheio de alegria diante dessa mesa hoje. Mas a minha segunda palavra para vocês, ela é um pouco diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Amós, capítulo 2. Esse é o Espírito da Santa Ceia e eu queria deixar ele muito claro, sabe por quê? Porque o que a gente vai falar agora, o que a gente vai meditar rapidamente, isso por causa dessa ocasião de quaresma e de consagração e de jejum e de devoção, é uma palavra de exortação para a igreja, é uma palavra de despertamento para a igreja, é uma palavra para ressuscitar o que talvez está morto dentro de você. Mas se a gente não ouvir essa palavra através do Evangelho, a gente não entende. Que a gente não está falando de salvação aqui, a gente está falando sobre discipulado, a gente está falando sobre seguir Jesus de perto. Então já está decidido, todo mundo qualifica, isso está muito claro para nós? Pelo sangue do Cordeiro, por causa da fonte que foi aberta em Jerusalém, em cima do Gólgota, 2000 anos atrás, qualquer um de nós qualifica para entrar no reino de Deus, se a gente confiar exclusivamente no sangue de Jesus que nos faz ser aceitos por Deus. Eu sou aceito por Deus por causa de Jesus. E o mais fraco é tão forte, ou pode ser tão forte como o rei Davi, por causa de Jesus. Mas aí agora essa palavra, nesse momento, é uma palavra que está em Amós capítulo 2, e eu pego um gancho disso aqui, ó. Examinar, discernir. Eu pego um gancho disso aqui, porque Deus tem falado no meu coração, especificamente nessa semana, o quanto a gente precisa crescer em discernimento aqui no nosso meio como igreja, e como Deus
chamou algumas pessoas aqui para viver uma coisa distinta. Olha só, gente. A gente falou ontem aqui no nosso curso de Novos Membros sobre disciplina espiritual. E uma coisa que eu comentei com os irmãos que estavam aí foi: existe algo que eu levei muito tempo para aprender, mas hoje eu aprendi e eu entendi. A gente não consegue impor um ritmo de devoção para ninguém, porque só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E a gente não pode exigir de uma pessoa que ela renuncie nada para Cristo. Porque um dia Jesus virou para a multidão, em Lucas 9, e ele falou assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Ele falou isso para a multidão. Ele falou isso para a multidão. Quem que é a multidão? Era a gente que ia no culto que Jesus fazia, ia nas pregações evangelísticas que os apóstolos organizavam. Então era Jesus e os 12, eles eram a igreja. Então a multidão estava em toda a programação da igreja. A multidão estava lá no culto da cura, na libertação, no momento que Jesus profetizava, na hora que Jesus explicava a Moisés. A multidão seguia eles em todo o culto. Então Jesus virou para quem ia no culto, que era aquela multidão, e ele falava assim: quem quiser, depende de um compromisso individual seu. Você tem que negar a si mesmo e me seguir. Porque ele está dizendo: muito bom que vocês estão ouvindo ouvir minhas pregações, vocês vêm, vocês recebem, vocês comem o pão que eu multiplico, recebem a cura. Mas tem um nível daqui para frente que vai além de frequentar a programação, além de frequentar o culto, que é você decidir negar a si mesmo. Então Jesus fala: é você que tem que fazer. E eu acredito que isso serve para a instituição. Aqui nós estamos num encontro, uma reunião da instituição. Então é Jesus virando e falou assim: está muito bom vir no culto, está muito bom frequentar as programações, mas se você quer ser discípulo, você tem que fazer um negócio que é só você que pode fazer. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue de perto. Amém? Está entendendo isso? Então, eu acredito que tem gente aqui no nosso meio que recebeu um chamado distinto de Deus. Você recebeu uma vocação distinta, você recebeu um convite, um desafio para ir além do que a instituição pode oferecer, que é um culto. Porque dá para a gente camuflar aqui. Você pode vir aqui todo domingo, isso não significa nada. Você pode estar com os irmãos lá, dar risada, comer com eles, até orar com eles, isso não significa nada. Não significa que você é um discípulo. Mas a palavra é: tem gente aqui no nosso meio, que está aqui nessa noite, que Deus chamou você para não ser só alguém que faz parte da instituição, daquilo que é a programação. E aí a palavra para você é uma palavra que está lá em Amós 2, verso 11 e 12, que diz assim: e escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e outros para serem nazireus. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os nazireus beberem, e ordenaram aos seus profetas: chega de profecias. Eu vou ler de novo, verso 11 e verso 12. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os nazireus e beberem e ordenaram aos seus profetas: chega de profecias. E o tema dessa minha segunda mensagem é: despertem os profetas. Despertem os profetas, sonhem um alarme, façam um barulho, acordem os profetas que Deus colocou no nosso meio, levanta os nazireus que Deus despertou no nosso meio, levanta aquelas pessoas que Deus falou: eu quero você bem pertinho do meu coração. Essa foto é uma estátua da Itália do profeta Isaías. Essa mensagem, gente, não é para os super espirituais. Se você não consegue ler, eu vou ler para você. Essa mensagem é para aqueles que, tendo uma vida estragada, um coração estragado, uma mente estragada, só foram qualificados por causa da fonte de sangue que jorrou quando Jesus abriu suas veias. Não é para populares, cultos que se gabam da inteligência, dos títulos que conquistou, do sucesso profissional, da beleza cultural. Essa mensagem é para aqueles que sentem que, se não tivessem sido aceitos por Jesus, não teriam nada do que se alegrar nessa vida. E eu coloquei essa camiseta por um motivo pessoal entre mim e Jesus. Eu coloquei uma outra camiseta para vir hoje à noite. E a outra camiseta é uma camiseta que tem história na minha vida, que é uma camiseta bordô de uma banda que acabou faz muito tempo, chamada Figure 4, e é um coração, e tem umas asas saindo do coração. E está escrito o nome da banda do meio. Só que eu não vim com ela porque ela é meio curtinha. E aí, na hora que eu ia pregar, vocês iam pecar na lascívia. E como eu não quero que ninguém peque na casa do Senhor, mais do que já acontece, então eu não vim com aquela camiseta.
Mas eu pensei, Senhor, tem uma outra camiseta que me lembra aquela camiseta, que é essa camiseta aqui, que o Bruno me deu, dessa banda chamada Nunca Inverno, e o nome do CD é Peste, é uma mão de 6 dedos, e é uma banda lá que nem sei se existe mais. Mas eu decidi vir com essa camiseta, porque essa camiseta me lembra de alguém que eu não sou, mas que eu fui um dia. Essa camiseta, assim como aquela camiseta bordô que eu tenho, ela me lembra de quem eu não sou mais, mas alguém que um dia eu fui, e que fui qualificado e considerado digno de carregar Cristo dentro de mim, quando tudo que eu queria na minha vida era ser popular, quando tudo que eu queria na minha vida era ser cool, era ser cult, era ter amigos legais, era ser seguido por muita gente, era ter uma banda legal, era ser intelectual, porque eu era straight edge, eu não usava drogas, eu era do hardcore, e aí não sei o que lá, e não sei o que lá, e esse monte de coisa que a gente quer quando a gente não sabe quem a gente é. E quando eu não sabia que eu era, e era só vaidade, e é banda para aqui, para lá, e essas coisas, Jesus chegou e falou, você qualifica, eu te chamo, pode vir, eu te chamo para uma vocação, eu te chamo para vir mais perto de mim. E quando aquilo aconteceu, o que entrou dentro de mim é, eu não tenho mais nada que vale, eu só tenho Cristo. Então hoje eu queria vir diante da mesa do Senhor, lembrando quem um dia eu fui, que eu achava que eu era alguém, mas não era nada. E Jesus disse, você qualifica desse jeito ridículo que você é, achando que você é cool, sendo um adolescente trouxa. E aí, quando tudo aquilo aconteceu, eu sei que Jesus me chamou para mais perto dele. Essa mensagem não é para os super espirituais, é para aqueles que têm consciência de que seu valor está diretamente atrelado a Cristo, e por isso querem estar o mais perto possível dele, porque senão a sua vida perde totalmente sentido, seu coração é enchido de trevas e a solidão os arrasaria. É para aqueles que sabem que se não aprenderem a ver a vida, as pessoas e a si mesmo e a Deus com os mesmos olhos de Cristo, tudo que tem será insosso. É um convite ao discernimento como estilo de vida, é um convite a aprender a fazer um diagnóstico espiritual. Então o que acontece aqui é que Deus chega e diz assim, gente, eu levantei profetas e nazireus, mas vocês deram vinho para os nazireus e vocês falaram para os profetas pararem de profetizar. Então, primeiro, quem são os nazireus? Quem são os profetas? Eu acredito que Deus chamou aqui no nosso meio profetas e nazireus. Nazireu é a palavra hebraica nazir, que significa separar. Nazireu é alguém que demonstrava consagração total ao Senhor, observando um estilo de vida ascético. Não consumia uva ou ameixa seca, que eram os doces da época, então não comia doce, não bebia álcool, não cortava o cabelo, não tinha contato com mortos e não ia em velório nem do seu pai, da sua mãe, nem de ninguém. Você tem na Bíblia Sansão, que é um nazireu, você tem Samuel, que é um nazireu, você tem João Batista, que é um nazireu, e eles tinham um nazireado vitalício, essas 3 pessoas, Sansão, Samuel, João Batista. A vida inteira eles foram nazireu, nunca comeram doce, nunca beberam álcool, nunca foram no velório. Sansão vacilou e o fim dele a gente já sabe, porque ele foi quebrando o voto aos poucos. Então Deus diz, eu chamei jovens no meio de vocês para serem nazireus, mas vocês falaram para eles beberem, vocês desprezaram o voto de consagração daquelas pessoas que eu levantei no meio de vocês. E eu levantei no meio de vocês também profetas. Quem é o profeta? Profeta vem da palavra hebraica navi, cuja origem significa borbulhar. Borbulhar até derramar. E uma interpretação é borbulhar até derramar palavras extensivamente. Borbulhar debaixo da influência do Espírito. Falar com ardor ou emoção divina na mente, declarar. Então os profetas em Israel são os homens erguidos por Deus para arderem com zelo pela glória de Deus e viverem com ardor no coração para instruir especialmente os reis ao arrependimento, mas também o povo. E revelar eventos futuros. Eles tinham poderes divinos para realizar milagres que confirmavam a profecia. Depois da cruz, irmãos, depois que uma fonte foi aberta lá em Jerusalém, os profetas são homens, mas eles também são mulheres. É mais comum você encontrar profetisas na Bíblia. Você tem no Antigo Testamento, de cabeça eu lembro de Miriam, irmã de Moisés, que é a que mais se destaca. Mas Nova Aliança você tem um monte. Você tem as filhas daquele diácono Filipe, do evangelista Filipe. E Paulo fala que estava lá e as 4 profetizavam. Você tem Ana que ficava no templo lá, orando e esperando o nascimento de Jesus e profetizando. Você tem profetisas na Nova Aliança. E aí a gente vê o seguinte, gente, que o dom de profecia
é fervorosamente incitado por Paulo para que a igreja busque em Coríntios 14, acho que é 2 Coríntios 14, ou 1 Coríntios 14. O que Amós está relatando quando ele fala assim, vocês deram de beber para os nazireus e falaram para os profetas pararem de profetizar? Ele está dizendo o seguinte, gente, a comunidade de fé estava vivendo uma descrença na ação sobrenatural de Deus. Então a comunidade de fé parou de crer na visitação divina. A comunidade de fé não cria mais que a Shekinah descia. Não cria mais na nuvem de glória, no aparecimento de Deus para vir mudar a história do povo. A comunidade de fé não cria mais na intervenção de Deus como alguém que abre o zíper dos céus ou rasga os céus e desce para vir ao encontro da igreja no seu momento de dificuldade. Então a comunidade de fé, que é Israel aqui, ela não acreditava mais que Deus vinha e fazia parte do cotidiano. Então, essa é uma descrença que faz parte do povo, e especialmente dos jovens, gente. Então, quando a gente para de acreditar nisso, a gente para de crer na visitação da glória, aí sabe o que a gente faz? Sabe qual que é o sinal? É isso aqui que ele fala. Então a gente fala para o nazireu assim, cara, nada a ver, você vai parar de beber álcool? A Bíblia não diz que é pecado beber. Você não pode se embriagar, bebe aí, cara, esse troço é ridículo. Aí a gente chega para alguém que está experimentando uma vocação mais especial, um derramamento do Espírito, e fala assim, cara, você está meio exagerado nas coisas espirituais. Para com isso aí. Então, quando a gente não crê mais que Deus desce, a gente banaliza a consagração. A comunidade de fé começa a banalizar a consagração. Então, a gente despreza a prática do jejum. Isso aí não tem mais nada a ver. Por que isso? A gente desestimula as pessoas que têm um zelo forte em resposta ao chamado de Deus para a sua vida. Gente que fez voto de abstenção, de tipo de comida ou de prática. Então a gente banaliza a renúncia. A gente acha que isso aí está exagerado demais. Não vamos renunciar, não. Eu também sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Massa, imita o filho de Deus, então. Imita Jesus. A gente banaliza os votos pessoais. Isso sinaliza que a gente perde a fé em um Deus que nos visita. Vocês estão me entendendo, gente? Deus está dizendo em Amós 2, 11, 12, dizendo assim, eu visitei vocês, eu escolhi jovens no meio da igreja para serem inteiramente meus. Eu chamei eles para consagração, abstenção de práticas comuns, porque eu tenho para eles um chamado incomum. Deus está dizendo, eu chamei pessoalmente, santifiquei eles para serem meus porta-vozes, instrumentos do meu poder entre vocês. Mas vocês não acreditam mais em mim, vocês não acreditam mais no meu poder, na minha intervenção, no meu sobrenatural, e vocês desestimulam, banalizam, não têm reverência com aquele rapaz que fez um voto para Deus dizendo que não ia beber álcool, ou que não jogaria videogame, ou que não ia comprar roupa, ou que não ia assistir filme, ou que não ia comer carne ou doce. Quando você olha para ele, você acha que ele é um bitolado, sabe por quê? Porque ele desafia a sua mornidão. E aí você banaliza ele, porque você não acredita mais que eu chamo gente para viver de uma maneira diferenciada. Vocês estão me entendendo, gente? E por que Amós faz uma repreensão para a comunidade de Israel aqui? Ele podia só chegar para os profetas, porque tinha a escola de profetas. Existia a escola de profetas. Samuel, o profeta Samuel, criou uma escola de profetas, onde ele treinava os profetas. Elias fazia parte dessa escola, Eliseu fazia parte dessa escola, e era gente que se destacava na vocação. Deus podia ter chegado lá na escola dos profetas e falado assim, gente, vocês pararam de se consagrar. Volta a se consagrar. Mas não é isso que Deus faz. Deus fala, Amós, você vai falar para a comunidade toda essa palavra. Que eles estão falando para os profetas parar de profetizar e os nazireus parar de começar a beber. Bebe aí, meu, não tem nada a ver, você está meio exagerado. Por que isso, gente? Porque a comunidade de fé tem responsabilidade de interceder pelas pessoas que recebem uma vocação divina. A comunidade de fé tem responsabilidade de proteger, de honrar, de reconhecer a nobreza da vocação e da devoção de homens e mulheres que se consagram a Deus além da média. Se Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para suportar quem está sentindo chamado para isso. Entende, gente?
Que isso pode se caracterizar com um ministério assim mais estruturado, como por exemplo as meninas. Se as meninas não tivessem recebido uma vocação e dito, Deus, eu vou, você acha que elas iam largar a família, iam largar o conforto para viver na risca lá, financeira todo mês? A Ana passou lá mais de 2 semanas com pedra no rim, indo para o hospital e não sei aonde, não sei aonde. Você acha que ela ia ter ficado lá esse tempo? Se não fosse um chamado no coração dela, dizendo, minha filha, eu quero você para mim, e eu vou te ensinar quanto vale sofrer pelo meu nome. Isso pode se caracterizar em um chamado, vai para longe, mas isso pode se caracterizar na vida de uma pessoa que está toda terça-feira na reunião de oração lá. Ele está lá se consagrando porque ele acredita que Deus vai vir. Ele está lá igual Ana, que ficava no templo, bem no momento que Jesus nasceu, e ela ficava jejuando o dia inteiro e orando, porque Deus chamou ela pessoalmente e falou assim, eu vou mandar o meu filho, ele vai encarnar, o Messias vai nascer, fica aí no templo. E ela acreditava naquela vocação, e ela clamava por aquilo, e ela viu Jesus encarnar. E depois ela morreu. É a gente honrar, é a nossa responsabilidade como comunidade de fé. Se Deus não está fazendo seu coração queimar, para você se consagrar além da média, Deus chama você para dar suporte para aqueles que estão fazendo isso, para encorajar essas pessoas, para honrar essas pessoas, para interceder por essas pessoas, por abraçar essas pessoas. Amém, igreja? É por isso que a palavra é para a comunidade toda. A própria igreja deve se comprometer em proteger o fogo no coração daquele irmão apaixonado, fervoroso, daquela irmã zelosa pela presença de Deus, entregue à santidade. Então, igreja, nós temos o dever de honrar e estimular quem na nossa comunidade de fé se destaca na devoção. A gente tem uma responsabilidade de honrar quem ora mais que todo mundo aqui. Porque se você não está vivendo isso, você precisa honrar quem faz isso. E reconhecer, Deus, o Senhor está fazendo uma obra no meu meio, o Senhor levantou nazireu e profeta no nosso meio. E eu não vou falar para essa pessoa, você está exagerando demais, para de orar tanto, para de jejuar tanto, para de fazer voto. Eu não vou fazer isso. Eu não vou mandar o profeta parar de profetizar. Eu não vou mandar o nazireu beber álcool porque ele está muito exagerado. Porque foi Deus que levantou ele. Gente, ninguém faz essas coisas em sã consciência, compreendendo o evangelho, movido pela carne. Agora isso nos desafia na nossa mornidão. Sabe qual que é o grande resultado? Difícil no final das contas. É que aí acontece o que está numa palavra de Jeremias, que Deus fala assim, porque o povo virou as costas para o Senhor e se abriu para o pecado, Deus fez cair sobre os profetas um espírito de sono e de entorpecimento. Os profetas andam como bêbados, mas não é por causa de vinho. É porque eu tirei o meu espírito deles, eles não conseguem tomar decisões nem básicas do dia a dia. Então, quando a gente rejeita os nazireus dos profetas, quando a gente não valoriza as pessoas com uma vocação, com um fervor, uma paixão especial na comunidade de fé, o que Deus faz? Ele coloca um espírito de sono sobre os profetas. Qual que é o problema disso? Então, qual que é a vantagem disso? Tá? Numa perspectiva humana, numa perspectiva bem assim, carne e osso. A vantagem disso é, ninguém vai desafiar a gente a se consagrar mais ou para renunciar mais. Se a gente fosse pensar, qual a pergunta, por que a comunidade de fé faz isso? É porque ter essas pessoas no nosso meio nos incomoda pra caramba. Esse é o motivo. Agora, qual que é o lado ruim de acontecer isso? Eu vou dizer qual que é o lado ruim de acontecer isso. Porque onde não existe profecia, o povo perece. Esse é o lado ruim. É um provérbio muito claro. Onde não existe profecia ou visão profética, o povo morre. Por quê? Porque não tem quem diz o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Vocês estão comigo, gente? Para finalizar, abre em Daniel capítulo 1. Essa é a minha última mensagem antes do fim da Páscoa. Daniel capítulo 1. Esse texto que eu disse está em Isaías 29:10, tá? De que Deus derrama espírito de entorpecimento e de sono sobre os profetas. Se você quiser ler depois, Isaías 29, verso 10. Fala assim, os profetas estão bêbados e entorpecidos, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre eles um espírito de sono profundo e fechou os olhos dos profetas e dos videntes. Então Deus fecha os olhos dos profetas, por quê? Porque a gente não quer mais ele, né? A gente não quer gente falando para a gente, confrontando a gente. Agora entenda, gente, tinha muito profeta em Israel. Para quem que a comunidade... Gente, em nome de Jesus, presta atenção em mim, olha para mim, eu preciso que você entenda isso.
Tinha muita gente profeta em Israel. Para quem que a comunidade mandou beber e mandou parar de profetizar? Não foi para todos os profetas. Foi para os profetas que ministravam o arrependimento. Porque tinha um monte de profeta que só falavam de paz e de coisas boas, e paz e amor. E aí Jeremias fala desses caras, eles falam paz, paz, quando não há paz. Não é isso que Deus está dizendo. Então, a gente pode calar a boca dos profetas e querer inibir as pessoas que estão vivendo uma caminhada fervorosa, ou na nossa consciência reprová-las dizendo isso não é para mim. Porque, na verdade, a gente não quer ouvir a mensagem que vai nos desafiar, irmãos. O problema é que aí a gente vive confortavelmente, mas é que lá no final tem um abismo para nós, porque sem visão o povo perece, irmãos. Nesse mês a igreja foi proposta para fazer o jejum de Daniel. Esse foi o jejum que foi proposto. E eu quero tirar uma lição objetiva de Daniel nesse momento. Então, Daniel capítulo 1 diz para nós o seguinte. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou te explicar. Então, primeiro diz que Daniel era da linhagem real, isso está no versículo 3. Daniel tinha sido trazido de Judá para a Babilônia, quando o povo já tinha sido escravizado pelos babilônios. Então foram trazidos jovens da linhagem real. Então ele é alguém da linhagem real. Aí o que acontece? É estabelecido para eles uma ração, que é uma alimentação diária. Esses 4 jovens, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram trazidos com o objetivo de ensinar a língua, a cultura, toda a sabedoria e conhecimento do povo hebraico, povo judeu. E aí é estabelecido um tipo de alimentação. Quando é estabelecida a alimentação, Daniel, versículo 8, Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado, e pediu permissão para os chefes dos oficiais não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. E o chefe da Babilônia, que é a nação inimiga, teve compaixão de Daniel. Então ele teve favor do chefe. Mas o que acontece? Logo em seguida, você vai ver no verso 10, que Aspenaz, que é o chefe, ele diz assim: tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho para beber. Se vocês ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros, o rei vai cortar minha cabeça. O que acontece logo depois? Daniel fala assim, então vamos fazer um teste, 10 dias. Deixa eu caminhar no meu voto aqui de consagração, 10 dias. Você vai ver se eu vou ficar melhor ou pior. A gente vai ver que o que acontece depois de 10 dias é que eles estão melhores. E aí, além disso, versículo 15, Daniel apareceu mais saudável, ele e os amigos, e mais bem nutridos que os outros rapazes. Depois disso, o assistente só dava legumes e a comida e do vinho servidos aos outros, em vez da comida e do vinho servidos aos outros. E Deus deu, verso 17, aos 4 aptidão em comum, para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria, e Daniel concebeu a capacidade especial de interpretações e visões. E no final eles acabam servindo o rei. E o verso 20 diz assim, que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os magos encantadores do seu reino. O que eu quero observar aqui? Eu quero observar o seguinte, gente. Daniel capítulo 1 é o contraste de Amós capítulo 2. Porque como que o espírito profético pode ser trazido de volta para a vida da igreja? Como que o espírito de sabedoria e de revelação, o espírito de conhecimento de Cristo, o espírito, esse discernimento, essa sensibilidade do Espírito Santo pode ser devolvido para a igreja? É através de um estilo de vida diferenciado, onde eu me disponho diante de Deus. E, de novo, isso não é uma coisa que pode acontecer com quem Deus não chama. Então essa palavra é para a igreja de modo geral, para que a igreja honre quem o chama. Quem Deus chama para viver assim. Em outro aspecto, essa palavra é para você, que Deus te chamou para viver diferente. Só que você foi convencido por Satanás no mesmo argumento que ele deu para Aspenaz. Porque Satanás pôs na boca de Aspenaz assim, eu tenho medo, vai que dá ruim esse negócio aqui de se consagrar. Não, porque na hora de fazer jejum, essa é a primeira coisa. Não, mas isso aí é naquela época.
Não, meu querido, naquela época não. Hoje a gente come muito melhor do que naquela época. Hoje a gente vive muito mais do que naquela época. A gente dorme muito melhor que naquela época. O negócio não é aquela época. O negócio é, Deus, eu quero sim, e o seu Espírito vai me sustentar. Então, de um aspecto, essa palavra é, não desestimule quem Deus chama. E no outro lado, essa palavra é, se Deus te chamou, não tenha medo, porque Satanás quer te amedrontar. Mas o que acontece quando você diz sim, você se consagra? Espírito de sabedoria e de revelação, espírito profético vem sobre Daniel, vem promoção. O cara é promovido, ele é colocado diante do rei, simplesmente assim, menos de um mês depois. E Deus dá para ele conhecimento como a nenhum dos outros. Então eu acredito, irmãos, que Deus está nos chamando aqui uma geração de profetas, que é uma geração de jovens que desenvolvem um estilo de vida saudável em todos os aspectos, que tem a bênção de Deus, se destaca diante das plataformas importantes da sociedade. Então, República, despertem os profetas, deixe os profetas serem profetas, deixe os nazireus serem nazireus, não corte as pessoas que Deus está chamando para viver de um jeito diferente. 2 domingos atrás, a gente teve aquele culto em que eu preguei sobre renúncia. Não sei se vocês lembram sobre isso. Eu falei sobre a gente tomar a cruz e seguir Jesus. E foi um sermão sobre renúncia. Especialmente para a gente que tem mais de 4 anos de crente e acha que não tem mais nada para renunciar, o nosso coração se esfria. Que a gente vira só moralista. E quando eu saí daqui, eu fui fazer uma coisa que Jesus me chamou para fazer. Que é evangelizar um cara que a gente conheceu lá no presídio, lá na capelania, e que eu encontro ele traficando droga todo domingo depois do centro. Todo domingo depois do culto lá no centro. E Jesus falou, você vai ficar com ele domingo depois do culto, eu quero que você ame ele. E eu parei lá e eu fiquei com ele, eu gastei um tempo com ele. Falei de Jesus para ele, já tinha feito isso outra vez. E depois de lá eu fui embora para minha casa e eu fui assaltado pela primeira vez na minha vida. Eu nunca fui assaltado na minha vida. Nunca fui assaltado na minha vida. E eu estava voltando para casa e eu fui assaltado. O cara veio com a faca e falou, dá o celular. Eu falei, pode levar, isso não é nada. Eu fiquei muito em paz. O celular foi embora, bloqueei tudo. Até achei a polícia, a gente foi atrás do cara ali, porque a polícia estava perto, não aconteceu, a gente não achou. Fui para casa e falei, Deus, por quê? Fala comigo. Deus me deu um sonho. E no que Deus me deu um sonho, eu sonhava que quando eu era criança, eu tinha uns brinquedos, uns bonequinhos. Tinha bastante homem, uma caixa de brinquedo. E nesse sonho eu tinha 3 brinquedos, 3 bonequinhos, que eles estavam vivos e eles vinham tentar me matar. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu fui orar, eu falei, Deus, o que é isso? E Deus falou, existem 3 brinquedos que a geração de vocês considera inofensiva, mas é mortal, é letal. Eu falei, Deus, isso está mais pentecostal do que o meu presbiterianismo pode suportar. Mas eis-me aqui, diga-me. E Deus falou, o primeiro brinquedo de Satanás, que vocês consideram inofensivo, e vocês chamam de brinquedo, é o celular. Por causa do celular, vocês não têm relacionamento familiar, as pessoas não conversam dentro de casa, elas ficam o dia inteiro nessa porcaria, mexendo, vendo vídeo no YouTube, WhatsApp e Facebook, e focado naquilo. Converso com todo mundo que está longe, eu não converso com as pessoas dentro da minha casa. Deus falou, esse é um brinquedo de Satanás, vocês não sabem usar essa parada. Eu falei, Deus, qual é o segundo? Ele falou, o segundo é televisão. É entretenimento, é filme e é seriado. Quando vocês chegam cansados, vocês não buscam Deus, vocês não buscam a presença de Deus, vocês não buscam a Shalom, do Consolador que eu coloquei para estar dentro de vocês nos dias difíceis. Vocês ligam a tela e ficam lá, eu preciso distrair. E Deus falou, vocês não precisam distrair, vocês precisam da paz que excede o entendimento. Mas vocês não conhecem paz, vocês conhecem só distração. Quando vocês estão cansados, vocês falam, eu preciso distrair. Se fosse para distrair, o Espírito ia chamar distraidor. Ele não chama distraidor, ele chama Consolador, porque ele proporciona uma paz. Mas a igreja hoje não conhece a paz, ela conhece distração. Terceiro brinquedo, falei, qual é, Deus? Ele falou, carro. Esse para algumas pessoas é muito fácil de entender, porque o carro é um status, o carro é um ídolo, eu tenho um carrão. E aí naquele mesmo dia eu fui levar o carro do meu pai para a oficina, e quando eu voltei da oficina a pé, tinha um cara mexendo no lixo, e eu olhei para ele, pus a mão no bolso, falei, tenho carteira, eu vi tinha uma padaria. Falei, e aí, cara, beleza? Qual é o seu nome? Meu nome é Antônio. Eu falei, cara, de onde você é? Eu sou do Ceará. Eu falei, quanto tempo você está aqui? Uns 4 anos. Eu falei, quanto tempo você está na rua? Ah, faz uns 8 meses. Eu falei, quer comer? Quero. Vamos lá, eu vou comprar para você. Comprei a comida para ele, conversei com ele, orei por ele. Ele falou, nossa, que vontade de chorar. Eu falei, é isso mesmo, cara, às vezes tem que chorar mesmo. Abracei ele, falei que Jesus amava, voltei embora. Quando eu estava voltando embora, Jesus falou, é disso que eu estou falando do carro. Vocês andam de carro, vocês não percebem as pessoas que sofrem na rua. Vocês não dão atenção para mendigo. Quando eu estava aqui, eu andava com essas pessoas. Isso está matando a geração de vocês. São 3 brinquedinhos. É o celular, é a televisão e é o carro. Se vocês andassem mais a pé ou de ônibus, vocês iam perceber a dor da cidade.
Falei, Deus, o que eu faço com isso? Ele falou, primeiro você começa a viver. Falei, então minha primeira decisão, vou excluir minha conta do WhatsApp. Já faz mais de uma semana, faz 2 semanas, eu não tenho WhatsApp, irmãos. E eu vivo uma paz de mente. Hoje eu oro ao longo do meu dia. Eu tenho paz de consciência, eu não fico abrindo isso aqui o tempo inteiro. Se você quiser falar comigo, o meu e-mail é pastorartur.martins@gmail.com ou manda SMS. Por quê, irmãos? Porque eu não quero chegar no céu e Jesus fala assim, você era nazireu, mas bebeu vinho. Você era profeta, mas não profetizou. Isso tudo no contexto da Santa Ceia, porque nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando o seguinte, Jesus está chamando pessoas, mas a gente não sabe honrar essas pessoas que Jesus está chamando. E talvez é a gente, essa pessoa, fala assim, não quero não, esse está meio exagerado isso. Então talvez Deus está chamando você, tocando no seu coração, para você voltar. Né? Como diz a canção, reina em mim, vem reinar de novo em mim. Quando eu cantei hoje, vem reinar de novo em mim, eu falei, Deus, de novo, faz de novo. Reina de novo, daquele jeito que você reinou um dia, reina de novo. Minha pergunta para você é, o que desse período da quaresma você vai trazer para o seu dia a dia depois que a quaresma acabar? O que você vai continuar fazendo depois que a quaresma acabar? O que você vai estabelecer como um hábito diário, semanal, mensal, anual? Ano que vem nós vamos fazer quaresma de novo. Mas e aí? Você vai esperar ano que vem? Você vai esperar ano que vem? O que você vai absorver para o seu estilo de vida? Esse é o estilo de vida dos profetas, dos nazireus. Se Deus está chamando você, eu quero te incentivar a responder. Vamos orar nesse momento.